É isso aí, meus coleguinhas, minhas coleguinhas do 7º ano, meus alunos. Estamos aí falando sobre ciências. Na última aula nós falamos sobre interações biológicas, né? As interações biológicas, como eu já falei na última aula, mas eu gosto sempre de dar uma relembrada, são tipo de interações entre seres vivos. Afinal de contas, a gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade. E é inevitável que nós precisemos aí estar nos comunicando com outros seres vivos, até por uma questão de necessidade, né? Nós necessitamos, por exemplo, adquirir alimento. E para a gente fazer o alimento, para a gente se alimentar, a gente tem que, por exemplo, predar. O que é predatismo? É aquele que um indivíduo mata o outro para se alimentar. A gente faz isso. Na natureza, isso existe com é muito comum, né? Por exemplo, uma onça, ela vai lá, ataca a sua presa e come. Existe também o parasitismo, os vermes, que são aqueles indivíduos que sugam o seu alimento de outros. E esse outro que está sendo sugado, que é o hospedeiro, ele se dá mal. Então, quando um se dá bem e o outro se dá mal numa relação, isso chama parasitismo, tá bom? E a gente viu vários outros tipos de interações em que um ajuda o outro, né? E não faz mal para esse outro. Olha como são os detalhes, né? Um ajuda o outro, mas não... Um se beneficia do outro, mas não causa mal para esse outro, né? Comensalismo. Aí tem um que ajuda o outro, que se beneficia do outro, causando mal para ele. É o parasitismo. Tem aquele que ajuda o outro e o outro ajuda ele também. Isso é o mutualismo. Quando é obrigatório, os dois se necessitam, né, para sobreviver, tem que ter interação entre eles. Tem lá a protocooperação, que é a mesma coisa, basicamente, que o mutualismo. Porém, a protocooperação ela é facultativa. Caso precise, eles se ajudam. Não é obrigado eles estarem, que é a questão lá do jacarezinho, né, com o passarinho lá na boca dele. O jacaré abre a boca, o passarinho vai lá, se alimenta e vai embora. Então o jacaré está fornecendo alimentação e o passarinho está se alimentando. Então está beneficiando tanto o jacaré, que está limpando a boca dele, quanto o passarinho que está se alimentando. Mas o passarinho depende do jacaré para sobreviver? Ou vice-versa? Não. Então isso é uma protocooperação. Eles estão cooperando um com o outro, mas não dependem um do outro para sobreviver. Se não tiver aquela situação, interação entre eles, o passarinho vai se alimentar de outras coisas e assim o jacaré também. A questão da sociedade lá, das abelhas, né, de animais da mesma espécie que vivem organizadamente em sociedades, né? A questão dos feromônios, os que vivem lá em colônias, que são aqueles que estão fisicamente dependentes um do outro, né, para formar determinadas estruturas, como corais, como a própria... Bom, me fugiu a palavra aqui. Enfim, vamos ficar nos corais, tá bom? As esponjas do mar, né, que eram exemplos que tinha lá, tá? E hoje nós vamos falar ainda do contexto ecológico, vamos falar dos domínios morfoclimáticos brasileiros. O que são domínios morfoclimáticos, pessoal? São o tipo de clima que vai definir uma determinada vegetação de um determinado local, também conhecido como biomas. Tá? Você vai ouvir falar sobre, dentro de domínios morfoclimáticos, como a mesma coisa que são biomas. Como assim, professor, biomas? Biomas são tipos de vegetação característica de um determinado local. Isso, qual é o bioma, por exemplo, da região norte? Fala aí para mim, qual é o tipo de vegetação que predomina? É a floresta amazônica. Esse é o nosso bioma. Tá? Qual que é o bioma da região centro-oeste? Ou domínio morfoclimático, que vem a ser a mesma coisa, tá? Da região centro-oeste é o cerrado. Lá na região centro-oeste a gente não tem as matas que a gente tem aqui com essa mesma característica. Essa coisa mais densa de floresta, não tem. Assim como tem já a Mata Atlântica, né, que é outro bioma, que é mais o litoral ali do sudeste, do sul até o nordeste ali do país.
Temos aí a Caatinga, que é uma zona de transição entre água salgada e água doce. Nessas regiões você pode encontrar alguns animais que estão ali para capturar alimentos, quando, né, essa junção de água doce com água salgada acaba quimicamente promovendo algumas reações que servem de alimento para determinados animais, como, por exemplo, caranguejo. Então, em mangues, você vai achar caranguejos enterrados ali. Não sei se você já viu aquelas pessoas com lama, né, elas metem a mão assim em algumas locas e tiram caranguejo dali, porque eles estão ali se alimentando, de alguma forma estão buscando alimento. Tem uns pampas, né, que são da região sul do país. Enfim, cada região do nosso Brasil não é cada estado, tá? Não é assim, um estado tem um bioma, um estado tem outro, não. Agora, é claro que quando nós vamos nos referir aos biomas, tem aqueles biomas que abrangem determinados estados, tem aqueles biomas que abrangem outros estados, né? Então, mas não confundam, cada estado tem o seu bioma, não. Cada região vai possuir uma determinada característica, né, morfoclimática, que vai ser definida aí como seu bioma, tá bom? E alguns biomas podem ser diferentes uns dos outros, podem ter suas semelhanças, mas também podem ser muito diferentes. Como o próprio mangue, né? As características da vegetação de uma região de mangue é diferente, porque são áreas que inundam com determinada frequência. Então, as árvores vão ser mais adaptadas a esse tipo de solo encharcado. Então, vão ter raízes aéreas, raízes tabulares, enfim, são raízes que ficam mais ali fora da água, né? Para uma troca gasosa mais tranquila ou uma absorção melhor, beleza? Para um desenvolvimento melhor. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente vai abordar hoje nessa aula. A gente não vai abordar tudo de uma vez, a gente vai aos poucos, né, falando dos domínios morfoclimáticos dos biomas brasileiros. Vamos ver quais são os primeiros aí que a gente tem para discutir. Joga na tela. Isso, então, domínios morfoclimáticos brasileiros, que você também vai encontrar como biomas, tá? Quando eu vi falar qual é o bioma da região norte, a floresta amazônica. Qual é o bioma da região sudeste, por exemplo? É a Mata Atlântica, do Nordeste, Mata Atlântica, lá do Sul. Mata do Sul tem, já chegando ali para o Sul, já vai passando para os Pampas, né? E aquela grande vegetação rasteira, né? De uma região mais fria. Tá? Qual é o Cerrado? Já é lá no Centro-Oeste. Entendeu? Qual é o bioma? Então, quando falar qual é o bioma, é qual o tipo de vegetação que predomina num determinado local. E isso também vai ter muito a ver com o clima, tá? Então, só voltando aqui, a gente vai abordar hoje Mata Atlântica e Floresta Amazônica, tá? A Mata Atlântica, ela é uma floresta típica do litoral brasileiro, tá, pessoal? Litoral. Tá? Para quem não sabe, né, você aí do 7º ano que não sabe o que é litoral, é aquela região da costa, tá? Do continente. Ou seja, pessoal, é aquela região onde o continente se encontra com o mar. Nessas regiões, na beira se você olhar lá no mapa do Brasil, a beira do Brasil, onde o Brasil se encontra com o mar, onde o continente sul-americano se encontra com o mar, isso são regiões litorâneas, tá bom? Que é a costa do continente. Como eu falei, né, localizada predominantemente no litoral brasileiro. Então, essa Mata Atlântica ela vai se apresentar muito nessa região ali perto do mar. Tá? Um dos animais símbolos da Mata Atlântica é o mico-leão dourado. Inclusive, existe uma campanha de preservação, né? Esse animal teve um tempo que ele estava em extinção.
E ele era muito difundido, a questão da preservação desse animal. E o tipo de vegetação da Mata Atlântica, ela é uma vegetação que tem ali uma certa característica devido ao clima perto do mar. Então, ela vai diferir em alguns pontos da nossa floresta amazônica. A densidade da floresta de Mata Atlântica não é, por exemplo, tão igual à nossa floresta, ou seja, a copa das árvores, quando você olha para para a Mata Atlântica, você percebe partes mais abertas. Já a floresta amazônica, ela já tem uma coisa mais densa, né? Regiões mais isoladas, enfim. Tá bom? Então, o mico-leão dourado, eu coloquei ele aqui para você entender que é um animal, por exemplo, que já não tem na nossa região, mas lá na Mata Atlântica tem. Bom, na Mata Atlântica, né? Aqui eu tenho uma imagem típica de Mata Atlântica, tá? Ela é mais, como é que eu vou dizer? Ela é mais misturada ali no ambiente aquático, entendeu? E ela tem uma mata de morros também, ela também é conhecida como floresta ou mata de morros. Ela tem regiões com relevo muito característico, né? Em rochas, declives. Então, ela é uma mata também conhecida como mata de morros. Clima chuvoso e quente. O solo é pobre em nutrientes, tá? Úmido e com pouca incidência de luz. Quando a gente diz que uma floresta ela tem pouca incidência de luz, né, a gente não está falando das árvores mais altas, pessoal. A gente está falando da parte baixa da floresta. O fato dela ter a copa das árvores densa, ela faz com que o sol não penetre muito, não chegue muito no chão dessas matas. Isso vai favorecer o quê? A formação de muita umidade, mas automaticamente muita matéria orgânica, né, vai se formar no solo dessa floresta. E essa matéria orgânica vai servir como adubo, né? Essa matéria orgânica é chamada também de serrapilheira. O que seria a serrapilheira? Ou essa matéria orgânica no chão? Quando você está andando na mata, né? Olha aqui para mim. Quando você está andando na mata, você percebe, né? Isso também é uma característica da floresta amazônica, né? Você percebe que no chão da mata tem muita matéria em decomposição, muita folha, muito pau podre, muito galho, né? Esse tapete de folhas, que é matéria orgânica, que aquilo era ser vivo, que agora é morto, né? Elas estão ali sendo decompostas por bactérias e fungos, né? Estão sendo liberadas enzimas ali, devido à digestão extracorpórea, por exemplo, dos fungos, né? E com a decomposição bacteriana também, isso gera, com aquela matéria morta, isso vai gerar uma espécie de adubo para o próprio ambiente. E esse ambiente de folhas, enfim, a gente chama de serrapilheira. A serrapilheira, quando eu falo assim, cheio de serrapilheira, quer dizer que é muita folha no chão, muita matéria orgânica. E isso é muito importante para quê? Para a sobrevivência da própria floresta, porque isso serve como adubo para as plantas que vão crescer, serve como alimento para pequenos invertebrados que são criptozoicos, que ficam ali em regiões escuras, que conseguem, até mesmo quem tem hábitos fossoriais. O que são hábitos fossoriais? Que gostam de estar no ambiente terrestre ali, né, se escondendo em tocas, enfim. Então, tudo isso, essa serrapilheira, ela é muito importante para a manutenção ecológica do próprio local, tá bom? Então, isso é muito importante. Parece só folha seca, não, mas ali é uma espécie de fonte de alimento para toda a floresta, né? Invertebrados, até mesmo vertebrados, que podem se alimentar de objetos, né, ou de dejetos que estão situados nessa serrapilheira, tá bom? Volta lá para a tela. Então, serrapilheira, grande quantidade e variedade de plantas. Na Mata Atlântica a gente também vai encontrar
essa característica. Lembrando que é um clima também tropical, né? O clima da Mata Atlântica. Impactos da Mata Atlântica. Mais de 70% da população brasileira e também os grandes polos industriais, petroleiros e portuários do Brasil estão localizadas em áreas nas quais anteriormente havia a Mata Atlântica. Ou seja, como eu falei, aqui está o mar, ou seja, isso aqui é zona litorânea. E antes da população se instalar, isso tudo aqui que você está vendo, ó, que eu estou riscando de vermelho, era Mata Atlântica, era floresta. E o impacto da chegada do homem é esse, ó, tem que devastar a floresta para a construção da cidade. Aí você vai vendo que ficam localizados pontos de vegetação. Não é mais ela que predomina, e sim a grande metrópole, tá bom? Então isso, a chegada do homem, a produção industrial, tudo isso contribui para a devastação da Mata Atlântica. Temos aí a floresta amazônica, que é o nosso bioma, né? Nós estamos mais familiarizados com ela. Situada basicamente ao norte do Brasil. A Mata Atlântica ela estava mais para o litoral. Essa aqui é mais na região norte do Brasil. A floresta amazônica ela está presente em 9 países, tá, pessoal? Porém, a maior parte dessa floresta se encontra no Brasil, mais especificamente na região norte, tá? Um dos símbolos também da nossa Amazônia é a nossa pantera onca, né? Que é a onça pintada. Só tem onça pintada aqui na Amazônia? Não, também tem a onça lá na Mata Atlântica, mas ela é muito emblemática da nossa Amazônia, né? Esse animal, esse felino, que é um dos maiores felinos, tá? Do planeta. É uma floresta tropical, calor intenso e chuvas abundantes. Quando eu digo calor, é calor, meu compadre, tá bom? Isso aqui vocês sabem, isso aqui a gente tem propriedade para falar. Não estou falando de mormaço, não, estou falando de calor, tá? E chuvas abundantes, ou seja, a gente tem um clima bem temperado nesse sentido, né? Quando é calor, mas quando é chuva, é chuva. E tem período que tem calor e chuva ao mesmo tempo. Então isso torna até mesmo para desenvolvimento da biodiversidade, isso também, esse tempero é muito importante, tá? Está em 9 países da América do Sul, como eu falei, característica, mata ombrófila fechada. Você percebe que na floresta amazônica, poucos são os pontos de clareiras, ela é muito densa. Matas ombrófilas fechadas quer dizer que são matas de copas altas em que uma copa se encontra com a outra. Então isso fecha, faz uma barreira, né? Isso também gera muita umidade, né? E matéria orgânica, o solo com muita matéria orgânica e também com serrapilhagem, né? Ou serrapilheira, ali para fazer todo aquele efeito que eu acabei de falar na floresta, na Mata Atlântica também. Nesse caso aqui também acontece. Grande quantidade e variedade de plantas. A Amazônia, inclusive, é conhecida justamente por sua grande biodiversidade, né? A Bacia Amazônica, grande rede de rios formadas pelo rio Amazonas e seus afluentes, e corresponde a cerca de 20%, presta atenção pessoal, 20% da água doce do planeta está na Bacia Amazônica. Ou seja, a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo, como todo mundo pensa, mas ela é sim muito importante para a nossa existência, né? Impactos ambientais na floresta amazônica. Mais de 19% da floresta amazônica já desapareceu do mapa devido que à exploração descontrolada de seus recursos, tá bom? Então, previna, né? Proteja a natureza, replante, fale com seu pai, fale com sua mãe, evite queimadas, evite derrubadas de árvores descontroladas, tá bom? Então, tudo isso você pode estar ensinando seus pais, as pessoas mais velhas, a adquirirem hábitos mais responsáveis no que diz respeito à devastação da nossa floresta, tá bom? E quando eu digo que, pode olhar aqui para mim, quando eu digo que a Amazônia não é o pulmão do mundo, é porque todo mundo pensa que porque ela é verde, fotossíntese, né? Ela vai produzir muito oxigênio e o mundo todo vai se beneficiar com isso. Não é bem assim, ela produz muito oxigênio sim, mas ela mesmo consome, tá? O maior oxigênio do planeta, a maior taxa de oxigênio vem da água, com a fotossíntese das algas e não das plantas,
tá? Então a Amazônia erradamente é chamada de pulmão do mundo. Ela produz, ela tem muita importância, sim, ecologicamente para o planeta. Mas dizer que ela é a principal fonte de oxigênio do nosso planeta, isso é errado, tá? Porque o oxigênio que ela produz, ela mesma acaba consumindo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá para a nossa tarefinha. Concentra e vai fundo.